Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Claudinha Dúlios e eu sou a acadêmica do curso de nutrição. A aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação para o diabetes, tá bom? E o que é a diabetes? A diabetes é uma doença que ela pode ser crônica quando a pessoa desenvolve ao longo dos anos, então é a diabetes mellitus tipo 2, que as nossas células elas não reconhecem muito bem a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e por conta disso fica mais açúcar no sangue. E enquanto a diabetes mellitus tipo 1, ela é a diabetes que ocorre normalmente na criança, então desde criança ela tem diabetes e ela continua com isso a vida inteira. Que então o pâncreas dela não produz mais a insulina. Antes da gente falar um pouquinho da alimentação para quem já tem o diabetes, é bom a gente falar um pouquinho como evitar o desenvolvimento dessa doença, porque essa é uma doença que ela pode ser evitável através de bons hábitos alimentares, uma boa alimentação, prática de exercício físico, manter um peso saudável, ter um baixo consumo então de alimentos açucarados, bolo, doce, refrigerante, muito chocolate. E por conta disso, a gente precisa pensar primeiro na prevenção dessa doença. Então, para quem não tem, não desenvolver essa doença, né? Então, o exercício físico, ter uma alimentação saudável, consumir poucos alimentos açucarados, e como bolo, chocolate, torta, refrigerante, ter um alto consumo de frutas, vegetais, verduras, legumes, ter um peso adequado, então não estar acima do peso, e não fumar também é um fator de como evitar que se desenvolva a diabetes. No tipo 2, o tipo 1 não tem como a gente evitar. Quanto aos cuidados, então, com a alimentação de quem já tem diabetes. É importante ser evitado os alimentos processados, que são aqueles vendidos normalmente em pacote, que são de rápido preparo, você compra no mercado, abriu e já comeu, porque eles, às vezes, mesmo eles não sendo doces, pode ser um alimento salgado, mas ele pode ter açúcar na sua composição, que a gente chama isso de um açúcar escondido. Para quem tem diabetes, também é importante evitar comer um monte de fruta de uma só vez. É bom comer fruta, mas ir comendo espaçado ao longo do dia, para que esse carboidrato, esse açúcar que tem nas frutas, não vá todo de uma vez só para a corrente sanguínea. Uma coisa que ajuda a baratear a alimentação, então, é comprar frutas, verduras e legumes da época, que eles normalmente são mais saudáveis, porque eles são produzidos regionalmente, muitas vezes com menos veneno, e não precisam ser transportados por longos períodos, né? Consumir, então, a fruta por inteiro, comendo o bagaço da fruta, descascando só a parte de fora da casca mesmo e preservando a maior parte das fibras. E é uma coisa que não acontece quando a gente faz um suco de laranja, por exemplo, onde a gente só espreme o suco e joga o bagaço fora. Então é sempre melhor a gente consumir a fruta com o bagaço do que só o suco. Além disso, é importante a gente reduzir o açúcar da adição, que é aquele açúcar que a gente coloca no café, aquele açúcar que a gente coloca às vezes no suco, todo esse açúcar que vem de fora e que a gente consegue adicionar na nossa alimentação. É importante, então, fazer várias refeições pequenas ao longo do dia, ao invés de comer uma ou duas vezes em grande quantidade, porque quando a gente come essa grande quantidade de comida, nosso corpo ele não dá conta de produzir insulina que chega, e então isso caracteriza um açúcar no sangue muito alto. Então isso acaba prejudicando ainda mais a diabetes, por isso que não é bom comer só 2 refeições ao dia. Além disso, não pode ficar muito tempo sem comer, porque se você comeu de manhã e você ficar umas 6 horas sem comer, quando você comer de novo, você vai ter muito mais fome, então você vai comer muito mais. E esse comer muito mais favorece o ganho de peso, que não é uma coisa boa para quem já tem diabetes do tipo 2. E é bom não comer 2 horas. Ah, eu comi às uma, vou comer às 3 de novo, porque isso é mais uma fome emocional, não é tanto uma fome fisiológica, porque não dá tempo do nosso corpo sentir fome em um período de tempo tão curto. Muitas vezes é só a vontade de comer e não significa que o nosso corpo ele realmente precisa daqueles nutrientes, porque
essa fome que acontece 2 horas depois de você comer, normalmente é uma fome de um chocolatinho, de um bolo, de um sagu. Então não é algo, assim, necessário para o nosso corpo. Além disso, algumas técnicas que ajudam a gente a consumir menos alimentos é mastigar bem os alimentos. Mastigar bem, sabe? E na hora de comer, começar a se alimentar pela salada, porque a gente já começa a ficar mais cheio. E daí depois que comer a salada, começa a comer os outros alimentos. É bom a gente evitar frituras, porque as frituras têm muitas calorias, então elas favorecem muito o ganho de peso e elas favorecem também o desenvolvimento de doenças que podem prejudicar nosso coração e agravar a diabetes também. É importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas, porque mesmo que não pareça, o álcool ele também tem calorias e tem mais caloria do que um carboidrato, que é muito temido por muita gente. Vocês que já têm diabetes ou que têm algum parente com diabetes já devem ter escutado ele falar que ele precisa comer alimentos integrais. E o que significa comer um pão integral, comer um arroz integral? Isso significa que esse alimento ele foi menos processado, então ele tem mais fibras. E ele tendo mais fibras, ele não vai liberar tanto açúcar para a nossa corrente sanguínea. Por isso que esses alimentos integrais eles são bons para quem já tem diabetes. E até para quem não tem, porque eles são alimentos mais saudáveis do que o pão branco ou o arroz integral. Do que o pão branco ou o arroz branco, né? Sempre é bom preferir os alimentos integrais e deixar de lado os alimentos que são de farinha branca. Além disso, também é importante... Deixa eu ver o que está escrito aqui. É importante ter um cuidado com os alimentos fit diets, porque muitas vezes eles dizem que são fit, mas na realidade eles não são. Eles têm as mesmas calorias do que um alimento comum, tendo um pouquinho a mais de fibra, e os alimentos diet, eles têm redução de açúcar, mas eles têm um aumento muito grande no número de calorias advindos da gordura. Então, o que eles fazem? Eles reduzem o carboidrato, eles reduzem o açúcar, que é bom para o diabético, mas só que eles aumentam muito em gordura. Então, quando você coloca numa balança, às vezes essa troca não compensa. E como a gente vai evitar que essa diabetes progrida e que traga os malefícios da diabetes? É bom sempre ficar controlando a glicemia através da ponta dos dedos, ir no seu médico regularmente, fazer exame, ver como é que tá. É bom controlar o peso, não ficar acima do peso, ter hábitos alimentares saudáveis, comer frutas, verduras, legumes, alimentos integrais. É importante também consumir bastante água. É bom praticar exercício físico desde que tenha uma liberação do médico. Algumas vezes algumas pessoas têm, além do diabetes, outras doenças, então sempre é bom seguir o que o médico disse. Se pode ou não fazer exercício, né? Além disso, é muito importante tomar a medicação corretamente. Não é porque a tua glicemia, teu açúcar no sangue ficou normal nesse dia que você tem que deixar de tomar teu medicamento. Os medicamentos para diabetes, eles normalmente são de uso contínuo. Então, você sempre vai ter que estar tomando. Porque a diabetes é uma doença, ela tem que ser tratada, ela não tem cura. Então, por conta disso que é sempre bom tomar o remedinho certinho do jeito que o médico falou. E não parar de tomar por conta achando que melhorou. Se for, tem que parar um dia, quem tem que indicar isso é o médico, tá? E o que acontece se eu não cuidar da minha diabetes? Eu tenho diabetes, mas eu não tô me importando em cuidar, eu não cuido do meu peso, eu não cuido do que eu como, vivo comendo chocolate, bala, açúcar. E o que isso pode acontecer comigo? O que vai acontecer demais comigo se eu não cuidar? Pode acontecer retinopatia, então dá problema nos olhos, nefropatia, você pode desenvolver uma insuficiência renal, teus rins não vão mais funcionar e você acaba que tem que ir para uma diálise, que é quando eles vão tirar teu sangue, vão passar por uma máquina, que essa máquina faz o papel do rim e daí eles devolvem o teu sangue. E isso não é algo tão fácil. Então, isso é uma consequência bem grave da diabetes e desenvolve bastante nos pacientes que têm diabetes não controlada, né? Além disso, pode dar neuropatia, principalmente periférica, então a pessoa ela não tem um tato muito bom, nos pés também não sente se tem alguma pedrinha ou se enfiou um caco de vidro,
E às vezes essa falta de sensibilidade pode levar a uma infecção e a pessoa nem sentir que está com um problema e acabar que ela chega no hospital porque viu que tinha uma coisa no pé dela, já infeccionou e acaba que tem que fazer amputar um membro, amputar o dedo do pé, amputar o pé, daí vai amputar até a altura do joelho e assim por diante, se não cuidar. Quando a gente estava fazendo o estágio no hospital, a gente via bastante pacientes que tinham diabetes, não cuidavam e chegavam para o hospital para amputar algum membro por conta do diabetes que não foi controlado. Então isso é uma coisa bem séria e que tem que tomar bastante cuidado mesmo. Não é uma doença simples e fácil. Além disso, pode gerar doença coronariana, pode dar a chance, quando você tem diabetes, a chance de ter hipertensão é muito maior, a chance de ter um infarto é muito maior. Então, pessoas, não sei se vocês já viram, em algumas pessoas tem essa linha negra aqui, na nuca, que a gente fala, né, aqui atrás do pescoço, que ela é uma característica, então, do diabetes. Isso aqui não é sujeira, isso é por conta da doença. Esse aqui é o pé diabético, que eu falei pra vocês que a pessoa, às vezes, ela encosta num caco, esse caco de vidro entra no pé, não sai mais, infecciona e acaba que tem que amputar o pé ou fazer a remoção dessa pele várias vezes. E na minha opinião, uma das piores é a nefropatia. Então, quando começa a dar problema no rim e o paciente ele tem que fazer hemodiálise para filtrar o sangue porque o rim não funciona mais. Você lembra que antes eu falei sobre o açúcar escondido em alguns alimentos? Às vezes, quando a gente vai comprar um alimento industrializado, é bom a gente sempre ler a lista de ingredientes, porque a lista de ingredientes é o único meio de comunicação que a empresa que produziu aquele alimento tem com o consumidor. E eu sei que essa lista é muito pequena. Os ingredientes são listados de maneira muito pequena e às vezes é muito ruim de ler. Até eu tenho dificuldade. Então, imagino vocês que são mais de idade, a maioria de vocês já usa óculos, então realmente é algo mais difícil. Mas sempre vai ter em algum lugarzinho meio escondido, eles colocam a lista de ingredientes. E a lista de ingredientes ela funciona da seguinte forma. O alimento que primeiro aparece, por exemplo, assim, eu vou comprar uma bolachinha. E de lá naquela bolachinha diz, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. O segundo ingrediente é açúcar. Terceiro ingrediente, estabilizante. O que mais tem nesse meu alimento é a farinha. Depois, em segundo lugar, vem o açúcar e depois o estabilizante. Ele é por ordem decrescente, do composto que mais tem para o que menos tem. Então, se o açúcar for lá entre os primeiros ingredientes do alimento, é porque tem muito açúcar. E se ele tiver mais para o finalzinho, é porque tem menos. E às vezes eles não colocam como açúcar no alimento, nessa lista de ingredientes. Eles colocam como glicose, maltose, maltodextrina, sacarose, xarope de milho enriquecido com frutose, xarope de glicose ou xarope de agave. Então, eles meio que disfarçam o nome de açúcar, porque às vezes muitas vezes a gente não sabe nem o que significa esses nomes, mas tá lá. E é só uma outra forma de dizer que tem açúcar. E como então reduzir essa ingestão de açúcar que é tão ruim para quem tem diabetes? Muitas vezes não é a melhor escolha que você faz não é cortar tudo de uma vez, porque é mais difícil, você acaba que às vezes você tem é como uma pessoa que quer parar de fumar. Se ela quiser parar de uma vez só e não fazer reposição de nicotina, a chance que ela tem de voltar a fumar é muito maior. Então, por isso é bom que essa pessoa ela pare aos poucos, assim como o açúcar. Quando você coloca 2 colheres de chá de açúcar, você começa a diminuir para 1, depois para meia, até uma hora que você consegue consumir o seu café sem açúcar. É bom evitar bebidas açucaradas, aqueles sucos de pacotinho ou de caixinha que tem bastante açúcar. Os iogurtes, eles têm bastante açúcar, aqueles de iogurte de morango, iogurte de chocolate, eles têm bastante açúcar. Assim como os refrigerantes também tem demais, aquele nosso suco de pacotinho também tem muito açúcar. E uma coisa que a gente pode utilizar para adoçar
os alimentos, as preparações, são frutas bem maduras. Porque quanto mais madura uma fruta é, mais doce ela é. Então, colocar uma banana bem madura numa panqueca, essas coisas, elas fazem com que a gente tenha o paladar do doce ainda, mas uma banana bem madura é mais saudável do que uma colher de açúcar. Além disso, é bom treinar, pra gente treinar o paladar para comer menos açúcar, que é aquela coisa de ir diminuindo as quantidades de açúcar que você adiciona nos alimentos. E uma dica é, se você tem aquela vontade de comer doce todo dia, é bom diminuir isso, não é saudável querer comer tanto doce, mas o que faz com que esse consumo de doce seja menos pior é consumir esse doce ou após a atividade física, ou depois de um almoço, ou depois de uma alimentação que tem bastante carne, tem bastante salada, bastante vegetais, porque daí o nosso corpo ele não sente tanto esse chocolate, por exemplo. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Não estou dizendo que consumir doce e chocolate seja saudável, mas entre consumir um chocolate meia tarde, sem ter nada no estômago, ou consumir um chocolate depois do almoço, é 1000 vezes melhor consumir depois do almoço, tá? E será que existe algum açúcar saudável? Porque todo mundo fala, o açúcar demerara, ele tem mais nutrientes, ele é fonte de cálcio, ferro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enquanto o açúcar branco não tem nada, o melado é o que é menos processado. E aí, será que existe algum açúcar que é saudável? Será que um açúcar ele precisa fornecer minerais e nutrientes para nossa alimentação? E a resposta é não. Não é que existe um açúcar saudável, existe um açúcar menos pior. Por exemplo, assim, quando a gente vai olhar o processo de produção de um açúcar, ele vem da cana de açúcar. Depois que você colheu a cana, você tirou o caldo, você faz o melado. Depois do melado, vem o açúcar mascavo. Depois do açúcar mascavo, ele é secado um pouco mais, então a gente tem o açúcar demerara. Depois do açúcar demerara, a gente tem o açúcar cristal, que é aquele em pedrinha. Depois do cristal, a gente tem o refinado, que ele passa por um processo maior ainda para transformar aquelas pedrinhas de açúcar num pozinho. E além do açúcar refinado, a gente ainda tem o açúcar confeiteiro, que ele é misturado açúcar com amido, para gerar aquela consistência diferente dele para as preparações e para enfeitar as receitas. E a gente também tem o mel, que dentre todos eles, o mel é o que é menos pior, tem alguns nutrientes, mas o açúcar ele nunca vai ser uma fonte de nutriente. A gente sempre vai preferir como fonte de nutriente os vegetais, as frutas, os alimentos em si e não o açúcar. O açúcar a gente utiliza mesmo só um pouco para adoçar. E se fosse preferir entre os menos piores, então seria o açúcar mascavo e o mel, porque eles têm um menor grau de refinamento, eles passam por menos processos químicos. Então esses seriam os melhores açúcares, assim, de se dizer. E será que existe alguma quantidade máxima de açúcar que a gente pode consumir por dia? Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela definiu como um limite máximo de 50 gramas por dia, sendo que o ideal é consumir até 25 gramas. E para vocês terem noção de como isso é pouco, isso é 2 colheres e meia de sopa de açúcar, uma latinha de coca, tem quase a recomendação. Então a gente consegue ver ali que a recomendação é um consumo bem baixo mesmo de açúcar e que não é bom ultrapassar essa recomendação para não desenvolver umas doenças, né? Como a diabetes. E será que o adoçante então é melhor? Já que não é pra gente consumir açúcar? A Coca Zero, por exemplo, ela não tem nada de açúcar, mas ela tem muito adoçante. E será que esse adoçante ele é bom? Ele faz bem para a saúde? Ele vai curar minha diabetes? Ou será que ele vai curar minha diabetes? Então, o que o adoçante, como é que ele funciona no nosso organismo? Ele dá o gosto doce, mas ele não tem a capacidade de aumentar o nosso açúcar do sangue. Por isso que, normalmente, eles falam assim, você tem que trocar o açúcar pelo adoçante.
É por conta desse efeito que o adoçante faz no nosso corpo. Ele dá o doce, mas ele não aumenta o açúcar no sangue. Não é obrigatório utilizar adoçante. Se você não consome nada de açúcar, não tem problema nenhum em consumir nada com açúcar, você não precisa adicionar adoçante na sua dieta. E alguns adoçantes são melhores do que outros. Existem alguns adoçantes que não contêm calorias. Então, eles não vão, como é que digamos assim, não vão contribuir com o ganho de peso. E além disso, é bom a gente sempre fazer um rodízio. Eu tinha o xilitol, e agora eu vou pro stevia, depois eu vou pra sacarina, depois eu vou para um outro tipo de adoçante. É sempre bom fazer esse rodízio, nunca pegar o mesmo adoçante ou a mesma marca. É sempre bom ir trocando. E aqui, então, tem uma listinha de todos os adoçantes, se eles têm ou não caloria. Existe uma recomendação de quanto de adoçante eu posso utilizar pelo meu peso. Mas a regra é a seguinte: não exagerar, não consumir excesso e ir rodando os tipos de adoçante. E será que todos os adoçantes a gente pode colocar num bolo, por exemplo? Ou tem alguns que é melhor colocar só numa coisa fria? E é isso aí. Por exemplo, o aspartame, que é um adoçante muito conhecido, ele não pode ser submetido ao calor. Não pode fazer um bolo com aspartame, por exemplo, porque além dele não manter o doce do bolo, ele ainda pode trazer alguns riscos para a saúde. Então, por isso que não é bom aquecer o aspartame. Então, se não pode aquecer o aspartame, quais eu vou utilizar? Tem o acesulfame-K, o ciclamato, a sacarina, a estévia, o manitol e a sucralose. Esses são bons adoçantes que podem ser utilizados em receitas que vão para o forno. Eu comentei com vocês na aula passada sobre aquele adoçante que é que tal forno e fogão. Que daí nele já tem, às vezes é uma mistura, às vezes é um tipo só, e que ali já é um adoçante específico para levar, então, ao forno. E aqui um pouquinho sobre os tipos de alimento que dizem ser fits, mas às vezes não são, às vezes eles são. Então a gente precisa sempre, além da lista de ingredientes e avaliar se tem açúcar ou não na sua composição, a gente precisa olhar o rótulo. Por exemplo, aqui eu peguei uma bolachinha Nesfit e uma bolachinha Negresco. A porção delas, as duas, é de 30 gramas, mas só que da Negresco são só 3 bolachinhas. Enquanto da Nesfit já são uma porção de 6 bolachinhas para 30 gramas. A caloria delas é basicamente igual, uma tem 123, a outra tem 134. De carboidrato mudou um pouquinho, mudou 3 gramas, mas só que a gente pode perceber que não mudou tanto, mudou bastante na quantidade de açúcar adicionado na bolachinha, né? Que na Nesfit tem bem menos do que na Negresco. Quanto à proteína, a Nesfit tem mais, gordura, a Nesfit tem menos, sódio, a Nesfit tem menos. Então, nessa comparação, a Nesfit ela ganhou por ter alguns aspectos mais favoráveis do que a Negresco. Mas algumas bolachinhas, elas dizem ser fits e integrais, mas elas não são tão mais boas do que as outras. E então, é recomendado sempre, se for consumir alguma coisa industrializada, cuidar com a quantidade. Porque vai acontecer de comprar algo diferente em casa, mas o que mata do remédio é a dose. E assim também funciona com a alimentação. Não é que você vai comer uma bolachinha que você vai desenvolver diabetes ou que tua diabetes vai piorar por causa de comer uma bolachinha. Mas ó, se tu comer um pacote de bolacha todo santo dia, isso vai mudar bastante tua diabetes e o risco de você ter complicações é muito maior. Então, por conta disso, sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de produtos industrializados. Quando a gente faz algo em casa, não tem tanto problema porque a gente sabe o que a gente está colocando dentro, quanto de açúcar tem. Mas quando é algo comprado, aí o papo é outro. A gente sempre tenta priorizar descascar mais
Então, comer mais vegetais, mais frutas e desembalar menos. A gente sempre tem que ter o lixeiro orgânico com mais lixo do que o lixo reciclável. E eu acho que então é isso. Se alguém tiver mais dúvidas, a gente vai ter a nossa conversa amanhã, às 4 horas, então. E por enquanto é isso. Muito obrigada pela atenção e até amanhã. Um beijo.